Olá, boa tarde. Vou continuar aqui com o livro do Franz Cooper. Opa, aqui. A próxima parte que a gente vai fazer aqui é na página 229. Dar ênfase às partes saudáveis. Mesmo quando numa sociedade, pelo efeito de guerras, catástrofes naturais, violência nas famílias, uma alta percentagem da população esteja traumatizada, quase 100% das pessoas possuem também suas partes saudáveis. Creio que todos os seres humanos, apesar de todas as adversidades das suas condições de vida, possuem estruturas psíquicas saudáveis. Eles se recebem, eles as recebem como um capital inicial no seu caminho de vida, que é aquilo que eu digo, que a gente chega com uma folha em branco e vai recebendo informações ao decorrer da vida. Sobre forma da vontade de viver, força vital e saudáveis, reflexos e instintos. Muitas vezes essas estruturas saudáveis e vitais não entram em ação porque as partes de sobrevivência, temendo o aparecimento dos sentimentos traumáticos, seguram os remos firmemente nas mãos e abrem pouco espaço às percepções, aos sentimentos e pensamentos saudáveis que todos nós temos. Na terapia dos traumas, vigora o princípio estabilizar antes de confrontar. Portanto, antes de se fazer uma confrontação com o trauma, é preciso primeiro criar recursos suficientes para que o paciente suporte a confrontação com o trauma. Por mais simples que pareça esse princípio, é difícil realizá-lo na terapia, pois o que são recursos? O que é um recurso? São, são eles, são nossas estruturas saudáveis, de que o paciente já dispõe, que precisam primeiro ser formados mediante determinados exercícios, tais como colocar o trauma num tesouro, reparar um jardim interno de tranquilidade, e os outros, como sugerem Louise Hedman ou Michelle Huber. Ou será que tais procedimentos apenas provoquem refinamento das estratégias de sobrevivência, encontrando-se em novas manobras de escapes e aprofundando-se as diferentes partes existentes. Entretanto, anjos, fadas, heróis mitológicos ou pessoas imaginárias mais idealizadas salvam essas partes infantis traumatizadas. Quando eu, alguns anos atrás, ainda constelava pessoas como representantes de recursos, muitas vezes me vinha a suspeita de que recursos tais como apoio ou proteção são como são com muita facilidade usados pelos padrões de sobrevivência para os seus fins de negação ao trauma. Os pacientes simbioticamente enredados buscam apoios em recursos externos, enquanto os pacientes que se desprendem do seu trauma de simbiose acham apoio cada vez mais nas suas próprias partes saudáveis. Por isso, tenho trabalhado com o método de constelação de modo a não mais representar recursos externos. Parto do pressuposto de que nas partes saudáveis dos pacientes, estes dispõem de recursos essenciais necessários para uma confrontação com o trauma. Além do mais, a progressiva liberação das partes traumáticas traz um enorme crescimento de recursos internos, porque a remoção de bloqueios, de reflexos, sentimentos e pensamentos libera impulso à vida saudável e a impulsos vitais. Também é importante entender que a situação traumática, na realidade, deixou de existir. Apenas os vestígios dessas recordações do trauma ainda permanecem no corpo,
na alma e no sistema nervoso. Por isso, a confrontação com o trauma não significa a repetição da vivência traumática, mas a imersão dos sentimentos e imagens provenientes das lembranças. Essas coisas são suportáveis com a ajuda das estruturas psíquicas saudáveis das pessoas e com o acompanhamento de um terapeuta de trauma competente. Vou continuar aqui. Vou trazer para vocês como desenvolver um sentimento saudável pelo corpo. Os sentimentos têm uma origem os sentimentos têm uma origem nos sentimentos corporais. Por isso, a relação com o próprio corpo, assim como o contato com o corpo de outras pessoas, tem uma influência essencial sobre todo o estado psíquico da pessoa. Quem está enredado num trauma simbiótico sente menos o seu corpo. Fica muito na cabeça ou em outros lugares, mas não se permite sentir, se conectar com o corpo. É o que a gente fala da desconexão. Se eu não sinto, eu não lembro, eu não vivo aquela dor daquele trauma. Então, quem está enredado num trauma simbiótico sente menos o seu próprio corpo do que o corpo traumatizado da mãe, ou às vezes também do pai. Quando os sentimentos traumatizados transferidos da mãe são mais fortes do que os próprios sentimentos corporais da criança, esses sentimentos alheios sobrepõem-se aos próprios sentimentos corporais da criança. Com isso, a criança não se familiariza com seu próprio corpo, mas sente-se como sua mãe traumatizada. Essa função precisa ser dissolvida na terapia. Os sentimentos corporais de um paciente precisam ser liberados dos sentimentos do corpo materno. No caso, devolver esses sentimentos, essas conexões que pertencem ao outro e não ao paciente, né, não à criança, para que ela fique somente com o que é dela. A história das bagagens que a gente carrega que nem são nossas. Existem também muitos pacientes que, em decorrência das experiências traumáticas da primeira infância, especialmente de violências cometidas pela mãe ou pelo pai, essas violências, elas podem ser físicas, psicológicas, etc., né? A gente não tem que falar aqui. Caem com tanta rapidez e facilidade em estados traumáticos que, ao menor pressentimento de perigo, se dissociam dos sentimentos que não possuem do próprio corpo. Experiências de violência e de abuso destruíram neles toda a confiança no contato corporal com essas pessoas. Logo que tem contato corporal, uma parte interior se dissocia para proteger-se, mas não confiam totalmente em ninguém, nem mesmo nos seus parceiros. Apresentam sempre um contato corporal apenas uma parte emocionalmente bloqueada de si mesmos. Portanto, sentir-se bem consigo mesmo significa, em primeiro lugar, desenvolver o sentimento do próprio corpo. Essa é a condição básica para que uma pessoa aprenda a livrar-se de um enredamento simbiótico e possa defrontar-se com o próprio trauma. Quem não percebe seu próprio corpo não consegue distinguir-se dos outros corpos. Permanece entregue sem defesa aos seus influxos negativos. O próprio corpo precisa ser recuperado pela própria alma. As sensações alheias precisam ser identificadas como tais, a ser diferenciadas em relação à sensação do próprio corpo. A saída para um enredamento simbiótico só se consegue quando os próprios sentimentos corporais se tornam mais fortes do que os alheios e os adotados. Também as partes que desconfiam dos contatos corporais precisam ser reconectadas à vida psíquica da pessoa. Nesse sentido, o método de constelação é integrado e envolve especialmente o lado corporal.